Olá, meus irmãos, aqui Gorgs TV. Já está comigo aqui no estúdio o irmão Lucas Timindil, grande procurador do Ministério Público Maçônico. Ele é obreiro da loja Fraternidade Sétima de Caxias do Sul. Primeiro, meu irmão, obrigado por comparecer aqui. Obrigado, eu que agradeço. Gorgs TV. Uma breve apresentação do irmão para os nossos outros irmãos acabar conhecendo e também para que serve o Ministério Público Maçônico, que é uma dúvida bem pertinente aí nas lojas do Grande Oriente. Tá ok. Obrigado, Peter. Obrigado a Gorgs TV aqui pela oportunidade de a gente poder falar um pouco para os irmãos sobre o Ministério Público Maçônico. Então, dizer que eu sou um obreiro da Fraternidade Sétima lá de Caxias do Sul, né, dos graus, né, normais, aí nos filosóficos estou no grau 18, né? E fui indicado, então, aqui para o Ministério Público Maçônico, onde venho desempenhando as funções junto ao Tribunal de Justiça Maçônico desde 2018, desde o ano passado. Então, até para esclarecer para os irmãos, que é importante, a questão do Ministério Público, para que serve, né, o Ministério Público. Então, tal qual no mundo profano, né, nos tribunais de justiça, o Ministério Público atua justamente como fiscal da lei e como custos legis, então também em diversos processos, tanto nos processos cíveis quanto nos processos penais, né? Então, para se ter regularidade os processos, todos eles têm que passar, né, quando de competência do Ministério Público, para se averiguar a lei, se a lei foi respeitada, enfim, se foi observado, né, a legislação. No caso da maçonaria, como nós temos uma legislação própria, nós aplicamos, então, junto ao Tribunal de Justiça Maçônico, a observância da legislação maçônica. Então, atuando através de pareceres, né, ou através de denúncias, né, que nós fizemos. A nossa atribuição, ela está no título 2, capítulo 4 do Regulamento Geral do Gorgs, nos artigos 91 ao 95. Então, no artigo 93, ele justamente diz que tem por função o Ministério Público fiscalizar o cumprimento, a guarda do Estatuto Social, do Regulamento Geral e das leis, cabendo então o oferecimento de denúncia e representação contra os irmãos, lojas ou triângulos que infringirem o ordenamento jurídico. Aí nós já entramos exatamente na próxima pergunta. Como o Ministério Público Maçônico pode ser acionado pelos irmãos? Sim. Quais as necessidades, as questões específicas para ele ser acionado? Nos processos que estão tramitando no Tribunal de Justiça Maçônico, através de pareceres, o relator do processo encaminha para o Ministério Público, que vai dar o seu parecer quanto à legalidade, enfim, quanto à procedência ou não do pedido, se está tudo dentro da lei, o Ministério Público vai exarar um parecer. Já atuando na esfera penal, é através de denúncias que o Ministério Público vai atuar. E o Ministério Público é motivado através de queixas-crimes. Então, se algum irmão oferecer uma queixa-crime, ou o grão-mestre oferecer uma queixa-crime, nós podemos investigar e instaurar, então, a ação penal através de uma denúncia, né, que pode ser de crime individual ou até mesmo de crime coletivo, contra lojas, contra triângulos ou contra irmãos. E qual o processo de escolha para o grande procurador? Como é que funciona o trabalho de equipe? Certo. O Ministério Público, então, ele é composto pelo grande procurador, que atualmente estou nessa função, né? E não confundir aí o grande procurador com o grande procurador do Gorgs. Então, há uma diferença, uma semelhança de nomenclatura. O grande procurador de justiça é o Ministério Público. O grande procurador do Gorgs então, são os advogados do Gorgs. O Ministério Público é composto pelo grande procurador e por 2 subprocuradores, né? O grande procurador, ele é indicado em lista tríplice, né, pelo grão-mestre à poderosa Assembleia Legislativa Maçônica, que vai votar. Então, no meu caso, o soberano grão-mestre indicou o meu nome junto com outros 2 nomes e a Palme votou. Então, no caso, eu fui eleito pela Palme. Após esse processo, eu indico os outros 2. Né? Então, eu já indiquei o irmão Daniel Caravantes
também de Caxias do Sul, como primeiro subprocurador, e nós estamos justamente na fase, né, de escolha para a indicação do segundo subprocurador, que aí então o Ministério Público vai estar composto, e no caso de eventuais substituições, enfim, do trabalho em equipe, a gente se divide os processos, né, para atuar, e no caso de substituição também, eventualmente se eu não puder atuar, o subprocurador pode atuar. Importante salientar para os irmãos também que o Ministério Público ele tem uma cadeira na Fundação São João, né? Então, no Conselho da Fundação São João, o Ministério Público também tem direito a votos, né? Do primeiro e do segundo, primeiro subprocurador. Não acontecendo então uma questão que algum irmão, infelizmente, acontece, senão não existiria nem o Ministério Público maçônico, né? De oferecer uma denúncia que o irmão acha que acredita que tenha sido vítima de alguma, né, questão que possa ser penalizada. Como que ele procede? Como que ele contata o Ministério Público Maçônico? Sim, ele pode entrar em contato direto com o Tribunal de Justiça, mas é sempre oficiado, tudo através de ofícios, né? Então, se há denúncias, elas podem ser apuradas pelo Ministério Público, aqui pelo Tribunal, mas é importante dizer que aqui o Ministério ele atua também na segunda instância, tá? Então, nas lojas, o Ministério Público, a função ela é exercida pelo orador da loja. Então, como se fosse uma primeira instância. Então, se é um processo oriundo de uma loja que necessita, vamos dizer, uma sessão de família, alguma coisa, esse processo ele vai ser todo instruído na primeira instância, que seria na loja. E o orador assume, então, a função de Ministério Público. Em segunda instância, esse processo vem ao tribunal e aí sim nós vamos exorar o parecer nesse processo. Enfim, para alguma condenação ou não, ou pedido de absolvição até, ou então, né, de algum parecer nesse sentido. Muito bem, meu irmão, já estamos chegando aí no final da nossa entrevista. Deixamos alguma coisa para trás aí? O irmão gostaria de esclarecer mais alguma dúvida, alguma questão aí que ache pertinente? Sim, é sempre reiterando, né? Que é não confundir o grande procurador de justiça, que é o Ministério Público, né, com o grande procurador do GORGS, que é o advogado do GORGS. Isso é muito importante os irmãos terem em mente. E no mais, né, dizer que a gente fica, claro, à disposição dos irmãos para qualquer dúvida, podem contatar o tribunal, nós vamos deixar os contatos também, tudo, para os irmãos, há alguma dúvida referente à legislação. E é importante que sempre que ter dúvidas antes de se cometer algum ato ou não, inclusive algumas lojas eventualmente cometem atos que são irregulares. Então, na dúvida, questionem, podem encaminhar questionamentos para o tribunal, para o Ministério Público, para que não haja cometimento de delitos ou infrações ao nosso estatuto ou ao regulamento geral. Porque no momento em que houver a denúncia, o Ministério Público vai ter que atuar. Né? Então, nós fizemos parte de uma associação que é fraterna, mas que muitas vezes os princípios são, né, violados. E a gente tem que aí assim ingressar com essas demandas, né, que às vezes vêm de pedidos, né, de denúncias, enfim, que acaba tendo penas para irmãos ou para lojas. A gente gostaria que todos os irmãos respeitassem a legislação, né, e cuidassem para não resbalar aí em eventuais irregularidades. Mas a gente fica sempre à disposição aí dos irmãos, né, e lutando aí para que a nossa ordem, né, cada vez faça mais progressos. Muito bem, entrevistamos Lucas Timigdiu, grande procurador do Ministério Público Maçônico do GORGS. Muito obrigado, meu irmão, pela presença. Obrigado, Peter, pela possibilidade de poder falar para os irmãos aí abertamente, né, e a gente se coloca à disposição. Muito obrigado mesmo. GORGS TV, a maçonaria em novos tempos.